Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais desse centro histórico, desse registro memorial do Chico Xavier, de Meimei, de Emmanuel, porque Emmanuel e André Luiz tiveram formas, rostos, seus pensamentos foram registrados graças às mãos angelicais abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Então, que esses benfeitores amigos tão bondosos possam nos envolver, que o Espírito Meimei, esse Espírito amoroso, a quem eu devo muito, porque minha esposa é evangelizadora infantil, fazem lá mais de 20 anos, e há 20 anos as duas têm uma proximidade muito grande, e muito provavelmente a nossa querida Meimei deve falar: Jailza, tenha paciência com o Aloísio, quando ele viajar para fazer palestra. Então, que a Jailza possa receber o meu abraço carinhoso de estar aqui, na casa de Meimei, mais uma vez. Um abraço também dos companheiros do Café com o Evangelho Mundial. Sim, é um evento que nasceu online, ele já existia presencial, mas ele se transformou em online no dia 13 de abril de 2020, portanto, há 2 anos atrás, no dia do meu aniversário de casamento. Então, nunca vou esquecer a data de início do café, porque senão eu esqueço a data do meu casamento, e aí é um problema, né? Então, dia 13 de abril de 2020, todos os dias, 8 horas da manhã, sem faltar um dia. Estudamos aquele Pentateuco do Chico Xavier, a coleção Fonte Viva, ou Pão Nosso, como queiram, a série Pão Nosso, uns chamam de série Fonte Viva, que são 5 livros, e atualmente estamos na lição 5, amanhã será a lição 51 do livro Palavras de Vida Eterna. E eu tenho um compromisso de estudar as obras do Chico Xavier até desencarnar. Como são muitas, dá para a gente estudar essa encarnação e mais uma. Então, não é difícil nos encontrar. É só vocês digitarem Café com o Evangelho Mundial. Tem que digitar todas as palavras, porque depois do que surgiu o café, muitos outros Café com o Evangelho surgiram, graças a Deus. Então, Café com o Evangelho Mundial no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nós temos também Spotify, no Spotify, o podcast para a pessoa escutar. Em todas as redes sociais nós estamos. Um trabalho fantástico que é gerado por muitas mãos. Eu apenas represento. E é exatamente esse café que nos deixa mais próximo de Jesus, porque café com o Evangelho, sob a égide de Chico Xavier, é que me inspirou em falar, em trazer para vocês a mensagem da afetividade. Afetividade. A palavra deriva da palavra factory e o prefixo a. Portanto, affectory, afeto, afetividade. Factory quer dizer fabricado, fabricação. Na colônia, no Brasil colonial, nós tínhamos as feitorias, que é a mesma coisa que seriam as fabricações de pão de açúcar. Então, factory, nós vamos ver, os factories utilizam muito o termo moderno hoje na administração, com a Revolução Industrial, etc. Então, tudo que é fabricado. O que tem a ver indústria, fabricação com afetividade? Muito bem. Então, factory quer dizer fabricado. A, então é o prefixo a e o sufixo factory. A significa ausência. Então, por exemplo, amoral. O Meimei é uma comunidade apartidária. Ou seja, nós estamos em uma campanha política e o Meimei e o Centro Espírita Meimei
não participa de nenhum segmento político. Quer dizer, ela é apolítico partidário. O A aí quer dizer que não participa. Então, amoral, apartidário, affectory, quer dizer não fabricado. Não político, portanto, no caso, affectory. A quer dizer não. Factory, fabricado. Não fabricado. É o que não é fabricado. É o que não está externo a mim. É o que pertence a mim. Tá, até aí não esclareceu muito, vamos avançar. Vou dar um exemplo de afeto, a afetividade. A mãe. Quando a mãe carrega um bebê no ventre durante 9 meses e ninguém foi excluído desse processo. Até Jesus, o nosso mestre, passou pelo processo de ser gestado por 9 meses. Então, esse contato, Emmanuel vai nos dizer que é o único momento em que 2 espíritos habitam o mesmo corpo. Porque há um momento que a criança suga da seiva da mãe. O pessoal pensava que em incorporação o espírito entrava dentro do corpo, ficavam os 2 espíritos ali dentro do corpo do médico, um dando a cotovelada no outro, ou o médico saía para o espírito entrar. Quer dizer, isso é uma visão equivocada, não entra dentro do corpo. Nem nós estamos dentro do nosso corpo. Então, a transmissão da mediunidade é do espírito comunicante para o espírito do médium, que passa para o corpo do médium. O corpo é do médium, é só dele. Ele devolve a terra. Ninguém pode utilizar, é uma definição divina. Então, mas no caso da mulher, ela tem esse momento de habitar o mesmo corpo, até que o segundo corpo, que é o do filho, se desenvolva. Então, dá a sensação de que o filho pertence à mãe. Ele é parte da mãe. A mãe pensa isso e ele também pensa. A criança só vai ter noção de existir por volta dos 2 anos, com a fase do desmame. É quando ela aceita o pai. Normalmente a criança não quer saber do pai, quer saber da mãe. E olha que os pais hoje estão bem próximos, trocam as fraldas, dão banho, desde bebezinho. Mas é muito triste, porque ele está ali com o filho, fazendo uma média, o filho abre a boca, começa a chorar, ele balança, ele faz isso, ele faz aquilo, aí o filho olha para a mãe e fala, eu tenho um netinho de 1 aninho, aí ele não fala ainda, ele fala, aponta para a mãe, e não adianta dar para mais ninguém, que ele quer só a mãe. Então eles parecem um só. E como eles são muito próximos, veja, o médico precisa cortar o cordão umbilical para separar os 2. Estão juntos. Mesmo cordão. Só que quando corta o cordão umbilical, você corta um dos cordões. Não é o cordão, é um cordão, que é o cordão físico. Mas permanece o cordão emocional, afetivo, sentimental, o cordão psicológico. São vários que vão sendo cortados ao longo da vida. Aí, daqui a pouquinho, tem que ir para a escola. Então, é a dificuldade. É o cordão social, aí tem que cortar. E aí, a minha filha, por exemplo, quando ela foi levar meu netinho na escola pela primeira vez, ela falou, papai, ele vai chorar, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu disse, calma, filha, a escola tem toda uma didática para isso. E aí ela chegou na escola, toda pesarosa, mamãe não vai te abandonar, mamãe vai voltar para te pegar, tá bom, meu filho? Fica tranquilo, pode confiar. A moça aqui tem o telefone da mamãe, qualquer coisa, telefone da mamãe. Tá bom? Ele falou, tá bom, mamãe. Tchau, mamãe. Aí ela começou a chorar, e aí a professora precisou conduzir ela para a sala de atendimento, né? Aí eu falei assim, papai, eu achei que era ele que foi chorar, eu que tive que pedir ajuda à professora. Então, ali corta o cordão social, que ali precisa a criança andar mais longe da mãe, conhecer outro mundo. E agora tudo é a professora. A mãe fica com ciúme. A mãe, professora, falou que é assim.
E aí vai cortando os cordões. Quando chega na adolescência, vai arrumar um namoradinho. E não é o namoradinho que a mãe, o pai escolheu. Aí corta o cordão, né, afetivo, que aí ele já vai se envolver afetivamente com outra pessoa. Aos 21 anos, ele se torna maior. Corta-se o cordão jurídico. E parece que cortou tudo, né? Cortou não. Corta não. Ficam muitos cordões. Mesmo casado, a mãe e o pai ficam preocupados. Sabe o que eu descobri como avô? Eu não sabia disso, até vivenciar. Que cada vez que um das minhas filhas ou noras vai parir um menino, parece que é a minha esposa que está parindo. A preocupação é a mesma. Eu fico orando. Teve uma filha que o neném não nascia, parecia que estava atravessado, não conseguia dilatação. Eu ajoelhei, falei Ave Maria, cheia de lá, e roguei a Mãe Santíssima. Quando a coisa pega mesmo, aí eu ajoelho no chão, meu negócio é a Mãe de Jesus. Digo, é ela que tem que resolver. Eu falei, meu Deus, se eu tiver 20 netos, no 20º, já estou no mundo espiritual. Porque é o mesmo estresse, né? Mesma coisa. Eu fico vendo meu pai, só eu tive 5. Um outro irmão teve 5 também. O outro 3, o outro 3, o outro 3. Coitado do pai e da mãe, meu Deus. Cada vez tem que passar por isso. Então, são os cordões que são mantidos. E a mãe, mesmo depois que ela desencarna lá do mundo espiritual, ela fica tutelando o filho aqui. Que coisa linda. Isso se chama afetividade. Esse vínculo de amor. Mas existe também, Joana de Ângeles vai falar da afetividade adoecida. A afetividade desequilibrada. Mulheres, isso acontece mais com a mulher, acontece com o homem também, mas acontece mais com a mulher. Mulheres que amam seus homens mais do que a si mesmas. Apanham, correm risco de morte e se mantêm ali com justificativas espirituais, patrimoniais, sei lá o quê, e aumentando o número, correr o risco de aumentar o número de feminicídios. Porque numa sociedade machista, os homens não aceitam que a mulher termine com ele. Ele olha para a mulher como se ela fosse posse dele. Isso é muito triste. Eu sou psicanalista e eu tinha uma prioridade na minha agenda de atendimento. A prioridade número 1 é a pessoa que estava em risco de suicídio, de atentar contra a própria vida. Mas, há 2 meses atrás, eu acrescentei uma outra prioridade. Homens atormentados, que amam a mulher mais do que a si mesmos, ou que não amam a si mesmos, ou que não sabem o que é amor, e que podem cometer feminicídio. É o nome que se dá quando um homem mata uma mulher por motivos amorosos. Aspas. Então, quando eu percebo, esse entra na fura-fila e entra na minha prioridade. Dia desse, eu atendi um rapaz de 21 anos. Ele dizia, ela terminou comigo, mas ela não sabe quem eu sou. Eu disse, quanto tempo vocês namoraram? Ele falou 6 meses. Ela pensa que eu sou autoritário. Eu não sou, Zé. Você é. Não, Heloísa, ela não me deu chance de ser educado, de entregar flores, de mostrar para ela que o nosso amor está acima de qualquer coisa. Nosso não, o seu, porque ela já deu linha, meu amigo. Então, até você conseguir colocar na cabeça do cidadão que ela não é posse dele. E a gente ri, parece engraçado, seria trágico, seria cômico se não fosse trágico. Sabe o que ele disse? Eu não consigo imaginar uma outra boca beijando a boca da minha amada. Um outro homem abraçando ela. Eu disse, então você começa a imaginar, porque é isso que ela está fazendo. E eu vou dizer uma coisa para você. A boca que ela está beijando, você jamais beijaria.
cheia de pelo, porque eu, por exemplo, teria dificuldade de beijar a pessoa com barba. Até a barba nascendo, e às vezes eu fiquei com a barba fechada um tempo atrás, né? Mas as mulheres não, elas beijam um homem barbudo. Então você pensa assim, imagina um homem barbudo beijando aquela mulher que não é sua, nunca foi. E pelo jeito, nunca será. Então é a afetividade adoentada que torna o homem ou a mulher ciumentos, possessivos. Perguntam à minha esposa, você não tem ciúme do Aloísio, seu marido? Eu viajo, eu faço palestras há 33 anos, completou dia 20 de julho. Desde 20 de julho de 1989. Existem poucos, não sei se existe algum estado brasileiro que eu não conheça. Agora, dia 15, eu vou para Pelotas, Rio Grande do Sul. Início de setembro, eu já vou para uma região de Minas Gerais. Eu viajo o mundo todo divulgando o Evangelho, divulgando o Espiritismo. Teve um ano que eu viajei 6 vezes para o exterior. 3 para os Estados Unidos e 3 para a Europa. Cada viagem dura em torno de 15 a 20 dias para compensar a passagem, porque os centros espíritas, eles pagam a minha passagem. Então, tem que dividir por muitos centros, porque vocês sabem que o centro espírita tem muito dinheiro, o espírita paga dízimo, vocês sabem disso, né? Vocês pagam, então, é uma dificuldade, eles têm que cotizar. Então, calcula quanto tempo eu fiquei fora de casa. E muitas vezes, falava com a minha esposa, será? Ele está em Milão fazendo palestra. Milão, lugar da moda, aquelas mulheres bonitas, aqueles homens bonitos. Será que ele está fazendo palestra? Obsessor não falta. E é obsessor encarnado, não é desencarnado, não. Às vezes espírita. Minha esposa diz assim, ele é livre para fazer o que ele quiser e responderá pelo que fizer. Eu estarei aqui, aguardando o retorno dele. Agora, ele que tem que definir se ele quer retornar ou não. Então, nunca ela me deu mole. Pode ficar com qualquer mulher que eu te perdoo. Não, ela nunca falou isso, não. Né? Então, eu aprendi a respeitá-la, a admirá-la. E, claro, que às vezes dá aquela pontinha de ciúme. Eu digo assim, não posso fazer nada. Essa mulher é poderosa, bonita desse jeito, como é que eu posso fazer? Eu tenho que ser educado, carinhoso com ela, para ela continuar comigo. Vocês sabem que o pacto de casamento, aquele pacto mais forte, até que a morte os separe. Mas não é para matar o outro, não, gente. Separar é quando desencarnar, né? E aí eu falei para ela, amor, dá para a gente planejar vir junto na próxima encarnação? Que eu gosto tanto de estar casado com você. Ela disse, deixa eu pensar mais um pouco. Ela não deu um mole para mim, não. Então, a afetividade, ela nasce do respeito. É um perigo a sensação de vítima. Ele não me ama, ela não me ama, tem que me amar do mesmo jeito que eu amo. Uai, amor agora é medido 1 metro de amor, 90 centímetros. Que história é essa? O amor é algo subjetivo, pessoal. De um lado, diz a Joana, o falso apoio da vitimização. Todo mundo está errado, menos eu. Todo mundo tem defeito, menos eu. Nos tornamos maledicentes, olhando a vida alheia, sem olhar para a nossa própria vida. É uma afetividade adoecida. Sigmund Freud, vai chamar de projeção. Toda vez que a gente vê muito defeito no outro, é porque ele existe em nós. Simples assim. A gente fica pensando, como é que eu vou fazer a reforma íntima? A tão famosa reforma íntima, trazida pelos espíritos. Como é que eu vou olhar para dentro? O centro fez uma reforma. Será que é íntima ou externa? Se foi feito íntima, teria que mexer nas colunas, nas vigas. É muito mais difícil. Como é que você vai mexer por dentro? Está aí a solução. Tudo aquilo que você vê defeito nos outros, você precisa mudar em você. Se eu tenho uma vizinha que é fofoqueira, eu nunca vi daquilo. Por que você sabe que ela é fofoqueira? Porque você escuta as fofocas dela. Então, você também é fofoqueiro. Olha, eu tenho um chefe que é autoritário.
Parece que ele acha que ele é dono. Por que você observa isso nele? Porque você é autoritário também. Observa como trata as pessoas. Isso é projeção. Então, eu quero saber como sou, eu quero saber o que eu preciso mudar em mim, é só eu observar como as pessoas que me incomodam são. Joana diz assim, a gente não se incomoda com o que é desconhecido. A gente olha no outro o que temos no nosso interior. Dizem que Simão Pedro, certa feita, caminhava com um grupo de pessoas de Jesus, quando ele viu um cachorro morto. E como ele estava na frente, ele voltou para avisar. Não vamos passar por aqui, não, porque tem um cachorro morto. Está com mau cheiro. Tá? Os urubus já estão a devorá-lo. E as pessoas começaram a recuar. Mas Jesus, apesar de avisado, não recuou, continuou caminhando. E aí, quando ele olhou aquela carcaça, quase sem carne, devorada pelos urubus, ele olhou e disse, que belos dentes tinha esse cão. Ele viu a beleza que tinha nele. E o Pedro viu a podridão que tinha nele. Quando nós chegamos aqui em Pedro Leopoldo, né, pessoal? Nós falamos assim, que ambiência, que vibração, que afeto. Como as pessoas de Pedro Leopoldo são educadas. Mas escutamos uma pessoa dizer assim, aqui é tão bom que o Chico foi expulso daqui. É verdade. Falam isso, não falam? Nós ficamos assustados de ouvir isso. Primeiro que o Chico não foi expulso por Pedro Leopoldo. Ele foi expulso por algumas pessoas atormentadas, que muito provavelmente não estão mais aqui. E se estão, mudaram o pensamento. Segundo que, por que nós encontramos uma Pedro Leopoldo acolhedora, afetuosa? Gente, do restaurante, nós agora fomos numa sorveteria que faz na chapa, eu achava que fazia só macarrão na chapa, hambúrguer na chapa, o povo aqui em Pedro Leopoldo faz até sorvete na chapa. Em todos os lugares que nós vamos, as pessoas nos tratam bem, nos acolhem com carinho. Sabe por quê? Porque ao vir para cá, nós reencontramos o melhor de nós. As pessoas veem em nós o melhor que temos. Para nós que viemos visitar, nós estamos no cume, estamos no ponto alto da nossa espiritualidade. Então, quando a gente sente aquela vibração gostosa, ao entrar na casa do Chico, ao visitar o Centro Espírita Luiz Gonzaga, ao adentrar a casa de Meimei, com 70 anos, esse bem-estar, ele existe em nós. E a Meimei nos ajuda a colocar isso para fora. Isso é a afetividade. Afetividade saudável, afetividade do olhar com amor, a começar em casa, ao levantar e dar aquele bom dia com um sorriso para a esposa. Né? Tem pessoa que fala assim, dormiu comigo? Sim, dormi. E por que você não quer me dar bom dia? Até as pessoas estranhas perguntam a você, dormiu comigo? Não. E por que você não me deu bom dia? Porque você não me deu. Né? Tem umas coisas, então, uma vez conversou comigo assim, fechou a cara para mim, né? E eu, um monte de gente conversando, e ele com a cara fechada. Aí, a hora que eu tive a folguinha, eu fui até ele, disse, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, não. Você olhou para mim, não veio me cumprimentar. Eu digo, amigo, a distância entre eu e você e eu, é a mesma. O que você quer? Você quer um abraço? Eu quero um abraço. Não queria, estava exigindo, né? Porque o abraço dele até faz mal. Eu digo, por isso não, rapaz, eu lhe dou um abraço agora. Eu fiz uma prece para poder isolar aquela energia negativa dele, dei-lhe um abraço. Quer dizer, olha que coisa. Exigir.
a falsa autoridade. Isso tem a ver com a nossa pequenez espiritual, com o homem velho, com a mulher velha, que a gente precisa superar isso e tratar as pessoas com um sorriso, com alegria, com carinho. Quando eu cheguei aqui, eu olhei assim, aí a moça olhou para mim e falou, você é o Aloísio. E eu debaixo da máscara, né? Aí ela disse, sim, sou eu. Nossa, eu vi que você veio. Eu assisto Café com o Evangelho. Meu nome é Laísa. Ela abriu meu coração. Olha que coisa. É um abraço isso. É alguém familiar. Aí é como se ela falasse assim, você está em casa, Aloísio. Porque no café, a gente tem a sensação que estamos em volta de uma mesa tomando café. Só que no planeta inteiro. Gente do continente africano, do continente asiático, da Oceania, da Europa e aqui da América, de todas as partes da América. E falar em afetividade, a gente lembra do diálogo de Jesus com Pedro. Naqueles momentos que se aproximava o fim da vida física de Jesus na Terra. Jesus não morreu, nunca morreu. Alguém diz, Jesus vai voltar. Eu digo, Deus me livre, se ele tivesse ido, ele aqui já está difícil. Não vai voltar nada. Vai voltar porque ele está. Né? É igual alguém falar assim, o Eugênio vai voltar, já está aqui no meio. O presidente, como é que é seu nome? O Márcio vai voltar. Vai voltar como? Mas está ali. Está ali o quê? É uma materialização dele. Então, Jesus vai voltar, não vai voltar, gente. Ele já está aqui. Ele nunca deixou o planeta. Ele é o nosso governador. Mas aproximava o fim da vida física. E Jesus, então, preocupado, já tinha na cabeça dele quem iria coordenar o movimento cristão. E ele chama Simão. Simão Bar-Jonas. Isso é em aramaico, que quer dizer Simão, filho de Jonas. É assim, é igual Minas Gerais. Sabe como é que aqui a coisa? Aqui em Minas, eu sou mineiro, né? Aí o mineiro é assim, você chega e fala, oi, fulano, tudo bem? Você é filho de quem? Aí você fala o nome lá que ele não conhece. Por exemplo, no meu caso, né? Eu sou filho do senhor Joaquim. E a sua mãe quem é? Alice. Aí ele não conheceu. É neto de quem? Se ele não achar alguém da sua família, ele não vai parar de perguntar, até que chega uma hora que ele fala assim, você é o tio. O John, ontem alguém perguntou, John é fulano, John, não conheço não. Fulano de tal, John, não conheço, é a esposa de fulana, conheço não. Trabalha em tal lugar, conheço. Então, em Pedro Leopoldo, isso é tranquilo. Agora, imagina isso no Rio de Janeiro, São Paulo. Mas o mineiro, para ele, chegou de São Paulo e quer saber com o filho de quem. Então, isso vem desde a época de Jesus. Então, Simão era filho de Jonas. Simão Bar-Jonas. Que no nome que Jesus denominou Pedro. Jesus deu um outro nome para ele. Um nome artístico. Não é assim? Deu um nome artístico, Pedro. Pedra, a base. Ele já dava o nome já com segundas intenções. Ele falou para a pessoa assim, Pedro, vai carregar pedra, vai trabalhar pesado. Jesus pensando. E Pedro, que delícia, pedra quer dizer que eu sou amigo dele. Pedro não sabia que a coisa ia pegar para ele, né? E, inclusive, ser crucificado. Pedro morreu crucificado. De cabeça para baixo, que ele achou que de cabeça para cima, só Jesus. Ele achou que ele não era digno de ser crucificado de cabeça para cima. Os romanos falaram, esse homem é doido. Então, tá bom. A gente bota você de cabeça para baixo e crucificou ele como crucificaram Jesus. Ele velhinho. E aí Jesus assim, Simão, imagina ser chamado por Jesus. Imagina Jesus falar assim, Aloísio, Simão, sim, senhor, tu me amas? E aí, ele disse, mas isso é fácil de responder. Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz assim, então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Então você vai comigo, Aloísio, tu me amas, Senhor, eu amo. Então apacenta, tenha paciência com a Jailza, seja carinhoso com seus filhos, seja carinhoso com os amigos do Café com o Evangelho. Aí Pedro baixou a cabeça, deu aquele silêncio.
Pedro meditando sobre a resposta. Até que o silêncio é quebrado e Jesus novamente disse: Simão. E ele levantou a cabeça. Tu me amas? Eu acho que Pedro deve ter pensado assim: Jesus não está escutando bem, não. Ou então eu não estou batendo bem na cabeça, porque eu acho que eu já respondi essa pergunta dele. E aí Pedro diz: Senhor, eu te amo. E Jesus diz assim: então, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro disse: sim, Senhor. Pedro ficou tocado. Passou um tempinho de silêncio novamente, que parecia durar um século, até que o silêncio foi quebrado. E Jesus disse assim: Simão, tu me amas? Pedro disse: não, ele não está com problema mental, nem tem surdez. Eu não entendi a pergunta dele. Ele percebeu que era algo muito mais profundo do que ele falava, do que ele pensava. Quando a gente chega na casa espírita, a gente fala assim: nossa, senti uma vibração quando eu tomei parte. Fica arrepiado quando eu falo. Não é assim que as pessoas falam? Quando eu chego aos espíritos, nossa, estou até arrepiado. Com o tempo a gente vai percebendo que é compromisso no bem, que é reforma interior, que é evangelizar as crianças, que é auxiliar os jovens, que é fazer a campanha do quilo. É isso, e não, meu Jesus, estou até arrepiado. Então, Pedro pensou. Pedro revirou o perispírito dele como se fosse uma blusa cacharel. Já pensaram? A blusa de cacharel, eu peguei forte agora. Muita gente nem sabe o que é isso, né, gente? Para os mais jovens, eu vou explicar. Os jovenzinhos ali, ó. Sabe o que é blusa cacharel? É uma blusa que existia. Era o símbolo da elegância. Ela era coladinha no corpo. Ela vinha até aqui assim, e você dobrava a gola, e agora ficava aqui assim. É linda a blusa cacharel, é ou não é? Linda a blusa, só tinha um problema. Na hora de tirar a blusa era uma luta, porque ela agarrada no seu corpo, então ela não... E aí eu aprendi a tirar roupa pelo lado direito, sem deixar o lado avesso, mas na blusa cacharel não tinha jeito. Tinha que ser do lado avesso. É como se você puxasse a pessoa ao contrário. Então Pedro ficou com o perispírito dele ao contrário. E aí notem a resposta. Senhor. Ele olhou nos olhos de Jesus. Senhor. Portanto, subordinação. Ele olhou para cima. Em espírito, ele estava no chão. Ele olhou para cima e falou: Senhor, de todo o meu amor, de toda a minha alma, eu te amo. Banhado em lágrimas. Eu te amo. E então, Jesus disse: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E graças a esse diálogo, o cristianismo chegou ao Chico Xavier, que nos ensinou a apacentar as ovelhas, a apacentar os nossos corações, a ter afetividade com equilíbrio, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.